Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo para você e falar um pouco sobre a análise de acidente de trabalho, que é uma tarefa, obviamente, importante, mas é importante não gastar muita energia nos acidentes de trabalho, principalmente aqueles acidentes mais leves. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. E por que acontece? Por que não se deve gastar muita energia na análise de acidente? Primeiro porque não existe garantia, muitas vezes, de que uma boa análise daquele acidente vai evitar outros acidentes. Afinal, tem empresa em que acidentes parecidos não se repetem. Acontece alguns acidentes parecidos, mas a maioria são acidentes diferentes. Então, vamos supor que você gaste uma alta energia na análise daquele acidente. Envolve muitas pessoas na análise daquele acidente. Mas, potencialmente, aquele acidente não tem chance de acontecer de novo. Ou a possibilidade é raríssima, remotíssima. Ou vamos pensar que é um acidente leve. E que não tem potencial, obviamente, de gravidade, nem dessa vez que aconteceu e nem nas próximas que acontecer. E aí tu vai lá e gasta uma energia danada com a análise daquele acidente, e às vezes você poderia estar gastando energia com alguma coisa mais produtiva. O colega Odilon da Comportamento, ele costuma dizer que em algumas empresas, se o trabalhador sofrer acidente, ele fala até com o papa, né? Fala até também com o dono da empresa. Por quê? A empresa valoriza tanto, né, as análises de acidente, e por valorizar demais a análise de acidente, acaba gastando muita energia na análise de acidente. Então, nesse vídeo, eu vou propor para você algumas outras abordagens a respeito desse assunto. Vamos lá. Então, o que você está vendo aí na tela é um comparativo entre a Safety 1 e Safety 2, né? Segurança 1 e Segurança 2. Essa linha de pensamento é baseado no autor Eric Honeywell. Ele é que é o fundador dessa tal Safety 2, né, que é a Segurança 2. Que você tem o seu computador, né, vamos supor que o seu computador, o seu celular, melhor, vamos pensar que você tem o seu celular e o seu celular tem o faz uso do Android. E o Android que o seu celular usa é Android 1. Então, o seu celular vai fazer um update, né? Vai melhorar, ele vai para Android 2. Na segurança é a mesma coisa, né? O Eric Honeywell pensa o quê? Que a Safety 2 é uma evolução da Safety 1, né? Segurança 2 é uma evolução da Segurança 1. Então, um dos problemas que ele aponta na segurança do trabalho, né, baseado em Safety 2, é a questão da análise de acidentes. Por quê? Quando acontece um acidente, as pessoas já vão procurar, né? O que deu errado? Ou seja, já vão procurar a coisa que deu errado. Vai perguntar qual é a causa, o que causou esse acidente? Vai perguntar como isso pode ser evitado, como esse acidente pode ser evitado uma próxima vez. E vai perguntar qual outra coisa pode dar errado neste ambiente de trabalho. Mas como a gente disse, nem sempre um acidente que aconteceu tem chance de acontecer de novo. Por quê? Porque os ambientes de trabalho hoje eles são complexos, eles têm várias variáveis, né? Então, antigamente, um trabalhador trabalhava fazendo a mesma coisa o dia todo. Hoje em dia, é muito raro você ter isso acontecendo. Um trabalhador que realiza a mesma atividade o dia todo. Por quê? Normalmente, o trabalhador faz 3, 4 coisas durante seu dia de trabalho. E mesmo quando ele tem uma atividade definida, né, muitas vezes a atividade é complexa. E até mesmo o ambiente de trabalho é complexo. Se a gente for pensar, né, até a medicina, né? A medicina, antigamente, ela era uma medicina muito simples, mas ela era altamente ineficiente. Porém, hoje, a gente tem uma medicina muito avançada, mas nós temos uma medicina extremamente complexa. Uma medicina que está todo o tempo colocando até o profissional de saúde em risco, devido aos procedimentos altamente invasivos que acontecem numa sala de cirurgia. Então, repare aqui que na Segurança 1, o objetivo é encontrar as causas e por que as coisas deram errado. Então, normalmente a gente olha para esse camarada aqui, vamos pensar que esse é o trabalhador, a gente olha para ele e pensa, ele é o problema, ele fez coisa errada,
ele deu causa ao acidente. Enquanto, na perspectiva da segurança 2, a gente entende que o trabalhador faz parte de um sistema. Isso, ele faz parte de um sistema. E se ele faz parte de um sistema que interage entre si, o trabalhador faz parte de algo muito maior. Então as perguntas ficam, será que o trabalhador, ele realmente poderia evitar o acidente se ele quisesse? Será que o trabalhador tinha escolha para fazer a atividade de outra forma? Aí muita gente fala, não, Nestor, mas a gente deu o EPI para o trabalhador, ele tinha que usar o EPI. Ok, vocês deram o EPI para o trabalhador. Nós demos treinamento também. Ok, vocês deram treinamento. Mas e as pressões no ambiente de trabalho? A gente tem que pensar o quê? Que quando o trabalhador não usa EPI, ele não usa porque ele acredita que o não uso é aceitável dentro daquela empresa. A pergunta que a gente sempre tem que se fazer é, por que o trabalhador acreditava ser aceitável trabalhar sem o EPI? Será que no setor dele, o líder dele vê ele sem EPI e não faz nada? Será que os colegas dele também não usam EPI o tempo todo e ninguém faz nada? Será que a empresa está estimulando o uso do EPI para que ele se torne uma norma social dentro daquela empresa? Então, na Safety Tool, o olhar é para ver que as coisas estão funcionando. Por exemplo, sobre o uso do EPI, a gente vai valorizar os trabalhadores que usam o EPI e não ficar procurando aqueles que não usam. A gente até já falou isso aqui, mas você tem uma empresa e um setor tem 10 trabalhadores. Às vezes você tem 8 trabalhadores que estão usando EPI e 2 que não estão usando. Ao invés de parabenizar os 8 que estão usando e fortalecer esses 8 que estão usando, não. A gente pede licença para esses 8, né? A gente passa no editor, com licença, e vai naqueles 2 bronca nele. Então, ao invés da gente valorizar o que está dando certo, a gente está sempre na procura do errado. Segundo Eric Honegel, a segurança 1 está sempre procurando aquilo que deu errado. Então, na segurança 2, a gente entende que o problema não é o trabalhador. O problema, na maioria dos casos, é o sistema. Por trás de toda causa óbvia de erro humano, sempre existe uma história mais complexa, sempre existe uma história mais profunda, porque o ambiente de trabalho é dinâmico, ele interage entre si. E existem várias forças que são exercidas sobre o trabalhador. Pressão no ambiente de trabalho, clima do trabalho, as normas sociais do trabalho, o que é aceitável e o que não é. E muitas vezes as normas que são dadas pela organização são contrariadas pela norma social. E muitas vezes a organização sabe que a empresa aceitou e abraçou, ela sabe que a norma social é outra, e ao invés de tentar transformar a norma social da empresa, não. O empregador aceita a norma social da empresa e faz de conta que não vê. Aí só quando acontece o acidente é que, nossa, você fez errado, não sei o quê. Então, é complicado, né? A Safety Tool, ela vai observar o quê, né? O que aconteceu para que o acidente acontecesse? Isso já tinha acontecido antes? Por que o trabalho funcionou das outras vezes, né? E não teve acidente? Como podemos fazer para que o trabalho continue funcionando e não tenha acidentes? Então, você repara que aqui a gente não está focando na causa do acidente. Nós estamos focando no que deu certo, porque se você fortalecer aquilo que está dando certo, o errado simplesmente vai desaparecer. O que mais acontece da mesma forma? Qual o trabalho mais acontece dessa mesma forma que acabou dando origem a um acidente? Então, você vai pensar naquilo que está dando certo e fortalecendo o certo, você faz o errado desaparecer. Então, o foco na Safety Tool é encontrar as razões de por que as coisas deram certo e não ficar procurando aquilo que deu errado, né? É uma outra pegada. Ainda mais num ambiente de trabalho que é altamente complexo. Vou até sugerir isso aqui para vocês. Essa é uma planilha que ajuda a gente a definir a profundidade da análise de acidente. É uma planilha que originalmente está em inglês, mas a gente traduziu ela aqui para vocês, igual a gente acabou de traduzir a página anterior também.
que ela dá uma ideia para a gente da energia que a gente vai gastar na análise de acidente. Né? Você pode gastar um nível de energia alto, fazer uma investigação de nível alto, envolver a liderança da empresa, envolver os trabalhadores do setor, envolver líder imediato, gastar dias e dias revendo os passos que levaram ao acidente. Ou você pode fazer uma investigação a nível mínimo, que é só fazer o relato daquele acidente e guardar. E, claro, se necessário, propor medidas preventivas. Então, você tem uma investigação de nível mínimo e você tem uma investigação de nível alto, dependendo de quê? Da chance de perda daquele evento adverso. Então, se acontecer de novo, qual é a consequência? Uma consequência pequena, séria, uma consequência grave? Ou se acontecer de novo, vai dar origem a um acidente fatal? Qual a probabilidade desse acidente acontecer de novo? É uma probabilidade rara? Então, se é rara, para que eu vou gastar tanta energia? É improvável? É possível? É provável ou é certo que vai acontecer de novo? Então, com essa planilha, com essas duas planilhas, você pode determinar o nível da análise de acidente da sua empresa, não gastar mais a mesma energia na análise de todos os acidentes. E, por fim, eu estou trazendo aqui, isso está lá no livro do Sidney Dekker, e ele fala justamente sobre o olhar em retrospectiva. O que o Sidney Dekker diz? Ele diz que durante o horário de trabalho, o trabalhador está aqui, ó. O trabalhador, como a gente disse, ele tem um ambiente de trabalho complexo. Ele lida com vários equipamentos, ele lida com várias ferramentas de trabalho, ele tem que decidir qual ferramenta ele vai utilizar. Se nós estamos falando de uma atividade que envolve eletrônica, ele tem que fazer as programações de como a máquina vai funcionar. Ele toma várias decisões, ele tem que decidir que tipo de EPI ele vai usar. Então ele toma várias decisões ao longo do dia, várias possibilidades. E em algum momento, alguma coisa dá errada e bum! O acidente acontece. E aí depois vem a pessoa que vai fazer a análise do acidente. E a pessoa que faz a análise do acidente, infelizmente, por mais que ela se esforce, infelizmente ela não consegue observar todas as decisões que o trabalhador tomou durante o ambiente de trabalho, durante o horário de trabalho. O analista do acidente, a pessoa que faz a análise do acidente, ela não consegue perceber as pressões que são exercidas sobre o trabalhador, pressões essas que afetam as decisões que ele toma. Então, o que a pessoa que faz a análise do acidente consegue enxergar? Só a etapa final que aconteceu o acidente. Só. Ele observa só a reta final. Por exemplo, vamos pensar que você dirige o dia todo. Talvez uma viagem, por exemplo. Não, vamos para uma coisa mais simples ainda. Você sai do seu trabalho e vai para a sua casa de carro. Vamos pensar que você vai dirigir 5 quilômetros. Você vai virar várias ruas. Todo dia você faz absolutamente o exato mesmo trajeto? Mesmo se estiver engarrafado, você faz o exato mesmo trajeto? Dificilmente, né? Porque hoje até o trânsito em algumas cidades é complexo. Você tem alto nível de engarrafamento, então você toma várias decisões. Às vezes você quer entrar numa rua, mas tem um carro te fechando e você tem que passar direto e pegar um retorno lá embaixo. Acontece porque a complexidade do trânsito. Será que se você, chegando na sua casa, você para o carro e olha no retrovisor, você vai ver todo o trajeto? Dificilmente, né? Dificilmente você vai ver todo o trajeto. Com a análise de acidente é a mesma coisa. São várias decisões que a pessoa toma ao longo do dia, que o trabalhador toma. São várias pressões que são exercidas sobre ele. E, infelizmente, por melhor analista de acidente, investigador de acidente que você seja, você não consegue encontrar tudo o que o trabalhador fez ao longo do dia. E o pior, né? As pressões que foram exercidas sobre ele, que às vezes fizeram com que ele saísse do padrão desejado. Né? Então você tem, segundo o Todd Conklin, existe o trabalho imaginado e existe o trabalho real. E ele diz que o acidente acontece quando o trabalho real distancia muito do trabalho imaginado. Então você tem o trabalho imaginado, que é uma linha reta, e você tem o trabalho real, que é um zigue-zague. Então, quando esse trabalho real distancia do trabalho imaginado, acontece o acidente. E falando de análise de acidente, a gente tem outro problema também muito grave, que é
as testemunhas e o próprio acidentado. Normalmente, numa análise de acidente, a gente vai conversar com eles, certo? Certo. Mas hoje já tem várias pesquisas, inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu pesquisei pra caramba, porque tem um site no exterior que diz exatamente isso, que o depoimento das pessoas varia conforme o tempo. O que aconteceu? Eles fizeram uma pesquisa sobre pessoas que passaram por acidentes. Então, entrevistaram a pessoa 30 dias, depois 60 dias, depois 90 dias, e assim fizeram várias entrevistas ao longo do tempo. E eles descobriram que cada vez que a pessoa era entrevistada sobre o mesmo acidente, ela tinha uma visão diferente sobre o que aconteceu no dia do acidente. Por quê? Por que isso acontece? Porque com o passar do... até mesmo imediatamente depois do acidente, você não consegue ter todos os detalhes daquele ambiente de acidente na sua cabeça. Então, para você ter a cena do acidente, você começa a criar, você começa a completar a cena do acidente. Já que você não lembra de tudo, você vai criando algumas coisinhas e aí sim você consegue completar aquela cena do acidente. E isso, já no próximo dia, né, depois do acidente, isso já acontece. E com o passar do tempo vai ficando pior, porque cada vez que vai passando o prazo que aquele acidente aconteceu e que vai sendo feita a análise de acidente, a pessoa vai criando mais coisas em torno do acidente e vai distanciando cada vez mais da situação real do que o acidente aconteceu. Então, olha que coisa. A gente não consegue olhar para trás e ver todas as decisões que o trabalhador tomou no dia do acidente e nem por que ele tomou essas decisões, quais pressões foram exercidas sobre ele para que ele tomasse as decisões, e a gente não pode confiar muito menos no depoimento dele sobre o acidente, e pior ainda, no depoimento das pessoas que testemunharam o acidente, porque nenhum desses depoimentos é confiável. Então, o que eu sugiro para você? Faça análise de acidente? Claro, é obrigatório. A nova NR1 fala sobre análise de acidente, a NR5 fala sobre análise de acidente, a NR4 fala sobre análise de acidente. Mas, fundamentalmente, além da análise de acidente, você tem que buscar saber como as coisas dão certo na sua empresa e valorizar as coisas que dão certo na empresa. Gastar energia para entender o que dá certo. Se você tem um processo de trabalho imaginado, desenhado, e você vai no ambiente de trabalho e percebe que o trabalho real, ou seja, o trabalho executado, é diferente do trabalho imaginado, é importante você entender por que aquele trabalho real funciona, mesmo diferente do trabalho imaginado. E, de repente, o que você pode fazer? Mudar o procedimento do trabalho imaginado, para que o trabalho real se aproxime mais do trabalho imaginado. Se o trabalho real está dando certo, mesmo saindo do padrão certinho imaginado, pode ser que valha a pena, ao invés de você usar um trabalho imaginado redondinho, vocês adotarem pelo menos parte daquele trabalho como é realmente realizado e mudar o procedimento da empresa, visando realmente aquilo que o trabalhador realmente faz ao longo da jornada de trabalho. Espero que você tenha gostado dessa visão diferente sobre a análise do acidente. Semana que vem o Mário Sobral está aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou-se!